Só pedir para você colocar para gravar, por favor. Tá Eu? gravando. Tá gravando? Tá bom, obrigada, Thiago. Nada. Posso começar, Tiago? Pode, começou já. Tá. Bem, a nossa palestra de hoje sobre arte moderna norte-americana e basicamente vamos falar de 1950 até o ano 2000. Então são 50 anos aí de uma mudança completa do polo cultural. Mais uma vez, a gente sempre tem que falar que a Segunda Guerra vai calar um pouco a arte europeia, né? Não totalmente, mas desde o início, não, desde o final da Primeira Guerra, muitos artistas europeus foram para os Estados Unidos e principalmente para realizar uma grande mostra em 1913, no chamado de Armory Show. Então foi Marcel Duchamp, foi Matisse e depois tantos outros que foram para lá. E depois, ou durante a Segunda Guerra, então isso se avoluma uma grande quantidade de artistas. E então vai ser o expressionismo, o expressionismo abstrato. Então, hoje nós vamos ver muito essa destruição da imagem, né? E novas buscas pela pintura abstrata. Bem, são muitos os museus dos Estados Unidos que têm a arte norte-americana, e principalmente com a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, os Estados Unidos quis a hegemonia também na arte, né? Então, com isso foram criadas muitas escolas, muitos museus se adaptaram. Os Estados Unidos sempre teve muita tradição de museus, até com um pensamento de que vamos trazer para os Estados Unidos tudo que a gente possa comprar na Europa para que o norte-americano tenha a possibilidade dele ver. Não necessariamente que tenha que ir até a Europa, mas nós vamos trazer a arte até aqui, os Estados Unidos. Dentro desse pensamento, um dos grandes museus é a National Gallery de Washington, que são a mais antiga, uma construção daquele período com uma tipologia museológica, ou seja, com uma fachada greco-romana, com uma rotunda, uma grande cúpula, então um templo das belas artes. E em 1978, a National Gallery precisou se ampliar. Então, aí vocês estão vendo o novo edifício da National Gallery, e foi feito pelo arquiteto Impey, e foram por volta de uns 4 anos de construção desse edifício moderníssimo que vocês estão vendo, e que é só para as obras modernas que nós vamos ver hoje, e exposições temporárias, e mais e depois, na parte posterior desse edifício, tem um jardim de esculturas, e também tem um local separado que é só para as pesquisas. Vocês estão vendo esses prismas aí, onde nesse círculo que tem aí embaixo, né? Isso daqui. Depois nós vamos ver
onde é que estão esses prismas, né? Aqui assim, vejo que eles estão lá também, e nós vamos ver aqui como é que se passa do antigo edifício para o edifício moderno. Esse edifício, assim que você entra, você já tem essa escultura fantástica que é do Henry Moore. E o Henry Moore, ele vai ser um artista, ele é inglês, né? E é muito importante, porque é tão diferente do Rodin, que vai ser o grande escultor do século XIX e início do XX. O Henry Moore ele vai trabalhar com a escultura de uma outra maneira, né? Então vocês vejam, você tem o primeiro estranhamento que vocês veem que são dois blocos e aqui no meio você tem um vazio, né? E o Henry Moore vai ser assim o grande escultor do século XX, né? Ele serviu na guerra, foi no exército britânico ainda na Primeira Guerra, né? Aí depois ele foi estudar no Royal College of Art, lá em Londres, e as suas primeiras esculturas eram em talhe. Ele sempre rejeitou muito essa tradição acadêmica da modelagem, e ele gostava muito, era realmente de esculpir e reverenciar a pedra e a madeira, né? Ele passou longe dos ideais clássicos da beleza renascentista, né? Mas mesmo assim ele era um assíduo estudante do British Museum, né? E também andou muito pela Itália, vendo os afrescos do Giotto. Ele tinha um conhecimento muito grande do Renascimento, mas ele achava que ele não deveria mostrar figura alguma, e, na realidade, ele achava muito mais importante mostrar a obra de arte que tivesse dentro de si uma energia que poderia passar além do visual. Para ele, o visual, ou você reconhecer uma beleza de uma figura, né? Para ele era mais importante que, como esses dois blocos imensos aí que vocês estão vendo, que passasse uma energia desta mesma maneira, né? Então, ele vai ter uma influência. Hoje nós vamos ver muito a influência do surrealismo, né? Então, você tem um pouco dessa influência do surrealismo, e ele fez bastante coisa, como os surrealistas gostavam, sobre os ossos, os seixos, as conchas, que nós já falamos sobre isso quando a gente viu o museu, o Bubu de Paris, né? Ele também desenhava muito, e ficaram célebres os seus desenhos que ele fez dentro das trincheiras, quando ele vai durante os bombardeios de Londres, nos anos 40, né? E as suas... depois ele abandona um pouco a madeira e a pedra que ele reverenciava tanto, e ele então vai então fazer as suas obras em bronze de grande tamanho, como esses aí que vocês estão vendo, né? E então o Henry Moore vai ser o grande artista, escultor do século XX.
Aqui está o túnel que você passa do antigo edifício para o edifício novo, né? Como se você estivesse andando dentro de um outro, indo para outro mundo, indo para outro espaço, né? Como aqui você entra nesse aqui, e logo na entrada você vai ter as obras, lógico, dos norte-americanos. E esse que a gente está vendo aí é o Robert Motherwell, e é um grande pintor, né? E esse é um dos artistas do expressionismo abstrato, tanto pioneiro quanto o verdadeiro ícone, né? Ele estudou em Harvard, Stanford, e ele começou a estudar não só fazer a pintura, mas o sentido, né, da arte abstrata. E como tantos os outros, ele vai sofrer uma influência grande do surrealismo, dos desenhos que vai se chamar desenhos automáticos, né? Quando você vai pintando, tem até um tipo de desenho surrealista que se chama ex-cadavre, que você desenha uma cabeça e passa para outra pessoa fazer aquilo que ela quiser. Depois de 4, 5 pessoas, você vai ter um desenho, né? Mas o desenho automático vai ser muito feito pelo Miró também, né? E esse desenho automático, ele vai cada vez mais ficando vai cobrindo novos espaços, novos campos. Esse termo é interessante porque a pintura ela vai deixar de você poder perceber ou você analisar a partir de um centro geométrico ou um centro visual. Então, para eles vão trabalhar naquilo que eles vão se chamar o campo. E grandes formas e grandes imagens amorfas, né, de cores marcadas, em geral, ou com cores muito violentas, ou de uma cor só, em geral, monocromático, aqui no caso é preto apenas, né? Que você ainda pode ver alguma figuração, mas é fruto da imaginação de quem vai estar vendo, ou daquilo que você leu, ou que o próprio artista, como ele era um intelectual também, né? Ele pode colocar alguma coisa da vida pessoal, né? As suas obras são sempre de grande espaço. Nessa foto que vocês estão vendo aqui, né? Essa é uma parede da National Gallery e uma pessoa passando aqui para vocês verem o tamanho. E aqui ele fazendo essa pintura. São pinturas de 4, 5, 6 metros, né? Até Picasso fazer a Guernica de 8 metros. Então, esse gigantismo, né, também vai ser vai exigir que a arte moderna norte-americana, ou mesmo europeia, tenha que ter novas instalações junto aos antigos museus. Bem, ele também, como professor e teórico, ele publica muita coisa sobre a arte moderna, né?
Então, vocês veem aí, ele está trabalhando com esses grandes pincéis, com rolinho, e vejam, ele está trabalhando, que é importantíssimo, está trabalhando no chão, no solo, na horizontal. Mas quem vai ser o primeiro artista a fazer isso dessa maneira, aí vai ser o Jackson Pollock, né? Então, quando você entra nesse edifício imenso, mas de uma arquitetura muito engenhosa, porque ele tinha um terreno trapezoidal. Então, teve que se fazer muito trabalho para se conseguir uma iluminação através de clarabóia que não fosse uma clarabóia redonda, por exemplo, ou mesmo quadrada. Então, tudo isso exigiu muito desenho, muito trabalho até chegar a essa solução de você fazer 3 andares e mais subsolo e você ainda ter a luz natural. Então, você está vendo aí o Robert à esquerda, né? Um mobile do Calder, que daqui a pouco a gente fala, e uma escultura que está aqui, a escultura do Serra. Então, vamos andando um pouco mais do o Richard Serra, né, que vai ser muito importante como um artista um tanto quanto minimalista, né? E ele vai, então, trabalhar com essas grandes chapas de ferro. Ele é muito apreciado por uns e não muito querido por outros, né? É um pouco do minimalismo, né? E ele então trabalha com essas grandes estruturas, essas chapas que são dispostas às vezes em praça pública, e nem sempre se gosta muito desta obra dele, porque muitos críticos veem essas obras como uma maneira até de obstruir a paisagem quando dispostas em praça pública. Se alguém se interessar um pouco por isso, depois pode dar uma olhada, coloca o nome dele, do Richard Serra, e vocês vão ver aí que ele fez uma grande escultura em uma praça pública lá nos Estados Unidos, e depois ele teve que tirar essa escultura, porque as pessoas queriam passar pela praça e a escultura estava obstruindo a passagem. Mas dentro desses museus de arte moderna e arte contemporânea, sempre tem essas grandes esculturas, e por vezes você pode passar pelo meio delas, e isso dá uma sensação claustrofóbica, como ele tem no Museu de Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Mais uma vez, aí para vocês verem o tamanho dessas obras, tem uma pessoa lá com uma escala humana, e a arquitetura desse edifício, e que vai te dando a possibilidade de você ver as obras com a luz natural. Do Henri Matisse, não vou falar muito mais, porque vai ter o Paulo Henrique que vai falar, está aí tudo muito colorido, mas do Matisse a gente tem que falar por que ele é importante nos Estados Unidos. Ele participa da famosa Armory Show, 1913,
que seria quase que o nosso correspondente aqui, a nossa Semana de Arte Moderna de 22. Mas depois, ele, em 1927, ele faz quase que uma retrospectiva imensa em Nova York, e ele fica muito conhecido. Não só já tinha a sua fama desde 1913, no mesmo período que o Marcel Duchamp também tinha apresentado as suas obras chocantes, né? E então o Matisse, que vai trabalhar com esse decorativismo, com essa cor toda, no fim da vida dele, ele fica muito doente e ele então começa a trabalhar na cama, como vocês estão vendo aí. Ele vai criar essa arte possível a ele fazer, que são os papéis recortados com tesoura, né? E ele, então, na cama, ia fazendo isso assim, depois ia se montando isso, quer dizer, que é um tríptico, né? As três telas, e depois isso ele vai, então, colando, que também, olha, ele vai colando, mas sempre o grande artista, as odaliscas e tudo mais. E aqui uma vestimenta que ele faz também bastante coisa para a arte religiosa, e no fim da vida ele vai, então, trabalhar dessa maneira. Aqui, olha, ele assim desenha de longe, né? E isso daqui é o projeto que ele faz para uma capela, Vincennes, lá na França, né? E depois, então, ele vai e pinta dessa maneira. Aqui ele está, então, fazendo os esboços e como que ele vai pintar. Então, o Matisse, a importância dele. E depois, em 1992, também tem uma grande retrospectiva dele no MoMA de Nova York. Então, é um artista... ele é o oposto do Picasso, assim, Picasso expressionista e, vamos dizer, trabalhando incessantemente. Também ele trabalha incessantemente, mas é sempre ainda baseado no mundo da arte europeia, e não... O Picasso vai fazer isso também, mas ele vai lá para a Grécia Antiga, mas são personalidades opostas, né? E durante a guerra o Picasso se posiciona de uma maneira mais intensiva do que o Matisse. O Bruce Nauman, aqui, esse Bruce Nauman, ele nasceu em 1941 em Indiana e morreu o ano passado. Ele é da arte conceitual, tá? Ele vai, então, trabalhar com escultura, com foto, neon, com vídeo, desenho, gravura, performance, né? Ele é um artista que experimenta praticamente todas as coisas. E aqui é uma exposição, 15 pares de mãos, que vamos ver de mais perto, mas eu queria que vocês vissem aqui, essa sala está no subsolo, né? Então aqui você vai ver o hiperrealismo, né? Aqui você vai ver o Frank Stella e vamos chegar mais perto das lojas. Aí vocês vejam o tamanho desses espaços que é para receber essas obras, né?
está um pouco mais perto para vocês verem, isso daí é bronze. Então, é um artista que ele experimenta praticamente todos os materiais e traz sempre essa coisa inusitada, que choca realmente, tem um pouco aí de um surrealismo, mas aquilo que chama é o hiperrealismo e, ao mesmo tempo, você vê que isso é uma obra também conceitual. Professor, Oi. eu posso interromper com uma boa notícia? Sim. Que o Bruce Nauman continua vivo, não faleceu? Ah, é? Ah, então eu errei. Eu fiquei surpreso, né, que eu gosto da obra dele, eu não sabia disso, eu acabei de pesquisar, né? Ah, Ele é? tá vivo ainda. Ah, então tá. Não, perdão. Então, essa eu falei errado. Que essa exposição é de 2017, a exposição dele. Então, foi alguma coisa que eu errei aí. Está consertado, então, está vivo o nosso artista, o Bruce Nauman. Bem, então vamos agora para o Frank Stella. O Frank Stella é um artista que é dos mais assim ovacionado dentro desse expressionismo, e que ele vai trabalhar não só com as manchas, como ele vai fazer de início, mas ele vai trabalhar de uma maneira mais racional, né? Isso se chama até uma abstração pós-pictórica, né? Na verdade, ele reage ao expressionismo abstrato até um certo período da vida dele, porque depois ele vai aderir de uma outra maneira ao abstracionismo, como a gente vai assim, poder ver, né? Para ele, ele nasce em 1936, né? Para ele, a pintura em si é um objeto físico, né? Ou seja, não é necessário representar uma outra coisa. E ele quer que não haja mais o espaço ilusionista, né? E ele, então, começa a pensar na tela apenas como algo liso, onde você vai aplicar tinta de uma maneira racional, bem diferente do expressionismo, do abstracionismo mais violento, né? Ele vai assim trabalhar bastante em Nova York e ele então ele vai sempre fazer coisas como o Mortowell, ele vai assim fazer em uma pintura negra, né? E vai assim querer que não haja mais nenhuma relação entre figura e fundo, né? Mas aquilo para ele que ele quer que essas linhas que vocês estão vendo, elas vão se reverberando, né? Então cria aí uma vibração, né? E ele sempre vai assim, ele vai trabalhar sempre com um certo padrão de pintura, como se fossem recortes aqui. Hoje em dia todo mundo está fazendo os recortes, né? Mas ele
ele modifica o quadrado ou o retângulo da tela, né? E ele também trabalha com pinturas imensas, 5 metros, 10 metros, né? Vocês sabem que se tem um Frank Stella aqui, que está no Museu de Arte Contemporânea da USP, que é tão grande e tão pesado, tão complicado, que tiveram que praticamente emparedar a obra, que a gente não tem. O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, lá no antigo Detran, não vai ter lugar para colocar esta obra, para vocês verem como é que isso vai, assim, esses artistas vão se tornando... o campo pictórico é muito importante, e o tamanho também, a materialidade da tinta começa a ser o motivo para eles, e a ausência total de figura, né? Então, ele vai, então, trabalhar com essas obras, mas nós vamos ver outras também. Aí vocês vejam, totalmente geométrica, né? O Schuch Klose, que todo mundo gosta, do hiperrealismo, então a gente precisaria ver um pouco do hiperrealismo. Aí vocês vejam que ele está trabalhando, o hiperrealismo vai estar muito em voga nos anos 60, né? Tanto pintura quanto escultura, né? E sempre tem essa vontade de se mostrar aquilo que se está fazendo com a maior exatidão possível, porém de maneira impessoal e com uma minúcia que é tão real, que o transforma em irreal, né? E para isso, para você fazer isso, você vai usar a fotografia, você vai usar a projeção, e você vai, então, trabalhar em cima da projeção fotográfica, né? E muitas vezes também pode se chamar só de hiperrealismo, mas suprarrealismo. E no caso do Schuch Klose, até se fala de fotorrealismo, né? Então, ele se baseia totalmente nas fotografias, com uma precisão de detalhe, e que se distribui igualmente por todo o quadro, né? Tem uma distribuição, tanto o olho, quanto a boca, quanto o nariz, quanto a gravata, tudo é importante, né? Você não tem um centro visual, fala, não, vai ser aqui, não. Tudo é importantíssimo, fio por fio do cabelo, né? Então, tem crítico que gosta de chamar isso de realismo fotográfico, né? Ou fotorrealismo, como já falei, quando se baseia totalmente na fotografia. E quando é escultura, coloca-se até as roupas, acessórios e tudo mais, para que isso fique tão paradoxal, que tem um sentimento de irreal, né? Então, vocês vejam aí, impressionante isso, né? Como que Ellen Frankenthaler, ela vai trabalhar a tinta muito diluída e não vai ocupar o campo todo das telas.
né? Vai ser bem diferente depois, como nós vamos ver, que, em geral, as cores, a pigmentação é sempre muito forte, né? E aqui é uma aquarela e ainda tem uma lembrança, montanhas e oceano, o próprio título já está assim falando, né? Aqui para a gente ver um pouco mais o tamanho das galerias, as alturas e o Calder, né? O Calder vai ser também um artista muito ovacionado, muito falado, e principalmente quando a gente fala sobre os móveis, né, que é isso daqui, que são essas obras aqui, né? Mas ele tem desenho e os aqui são chamados estables, né? O seu pai e o avô também foram escultores e a mãe era também pintora, né? Ele começou, depois de formado engenheiro mecânico, é que ele vai estudar arte. E uma coisa que ele sempre gostou de fazer, depois vocês podem pesquisar um pouco mais, são os desenhos que ele fazia assim com uma velocidade muito grande. Aonde ele fosse, ele estava com um caderninho fazendo algum desenho. E com isso ele então começou a fazer esculturas de arame, e a fazer principalmente pessoas em movimento, né? Com arame, sempre. Então, ao invés de ele usar a linha e tal, usava o arame como linha e ia fazendo isso de uma maneira muito, muito rápida, né? Aí ele começou também a fazer umas esculturas que ele colocava motores, né? Um pouquinho assim influenciado por Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp é que vai dar o nome de mobile para as obras dele. Daí ele era muito amigo também de um artista dadaísta que a gente já viu, o Jean Arp, né? E aí ele então vai e o Arp vai então falar que o oposto daquilo que eles eram todos amigos, que ao invés de mobile seriam os estables, né? E aí ele vai então fazendo isso que ele chamava de desenhos quadridimensionais, né? E ele chegou a querer fazer também, a fazer Mondrians móveis, o que seria uma coisa um tanto quanto difícil, né? Mas ele chegou a fazer essas coisas aqui, inspirados em coisas do Mondrian, né? Bem, a partir dos anos 70, ele começa a fazer as obras unindo tanto os móveis quanto os estáveis, ou os estables, né? E, então, a sua obra, hoje em dia, ela é vista, como nós vimos o de Buffet, na aula passada, vista em todas as grandes capitais do mundo, os estables nas praças públicas e os móveis em edifícios públicos, em aeroportos e tudo mais. Então, fica aí o Calder, né?
Isto de se falar que ele que inventou o mobile fica um pouco de discussão histórica, porque o Bruno Munari, italiano, também já tinha tido essa ideia, porém não desenvolveu, né? Mas então aí fica essa dupla, não o nome, porque o mobile quem vai dar vai ser o Duchamp, que vai dar o nome para as obras do Calder, mas o princípio o Bruno Munari é que iniciou. Aí ele então coloca, ele mistura aí um pouco da pintura e essas formas vão dando sombras, vão dando movimentação em cima, não necessariamente de alguma tela pintada como está aí, né? Mas o próprio vento é que dá o movimento. Aí estão, lá em cima, a vaca, a Josephine Baker, que está aqui desse lado, né? E depois, isso daqui também. No Museu de Arte Contemporânea, aqui da USP, a gente tem obras dele. Jackson Pollock, vou falar só um pouco agora dele, porque em uma outra ocasião eu vou mostrar obras que deem uma dimensão maior da sua obra. O Jackson Pollock, nos anos 50, ele vai libertar, entre aspas, a pintura do cavalete e vai começar a pintar em grandes espaços, né? Mais uma vez, em grandes campos que eles vão assim chamar fields, né? E esse field vai ser um campo quase que ilimitado, onde você vai colocando as tintas. E ele vai usar as grandes telas, grandes lonas no chão, e vai trabalhar com uma lata de tinta, principalmente tinta automotiva, furada, e ele vai, com a gestualidade dele, ele vai fazendo os desenhos, que pode ter alguma lembrança de figura como essa daqui, ou não, né? Ou então, isso daqui de início, você pode chamar também de tachismo, né? Tache, em francês, significa mancha. Você pode tanto fazer isso com um pincel, com um cabo de vassoura, com um bastão, ou você pode fazer andando em cima da tela e você desenhando com o seu próprio corpo, né? Aqui, no caso, vai ser esmalte, e depois ele que recorta um pedaço da lona e ele fala, eu quero esse pedaço. Então, ele reinventa uma outra maneira de se pintar. O Franz Klein vai então trabalhar com essa pintura expressionista, violenta, né? Vai encher praticamente todo o campo pictórico. Isso é bem interessante a gente falar sobre isso agora, porque quando você vai fazer análise disso, você já não pode mais ter aquele palavreado de um campo pictórico onde você vai ter
um centro de atenção, né? Aqui não, tudo é válido, desde esse pequeno, desde essa pequena mancha até aquela outra mancha, né? Você tem que reconsiderar as maneiras de você olhar e analisar essas obras, né? Ele nasceu em 1910, morre em 62, né? E dentro dos expressionistas abstratos é dos mais importantes. Todos eles começam a trabalhar com figuração, né? Porque esse movimento todo é a partir dos anos 50, ou às vezes começa nos anos 40, né? O de Kooning, que era um artista expressionista, mas que não abandonou totalmente a figuração, nós vimos aquelas imagens da mulher de bicicleta, vai ser assim, um mito para esses artistas, né? E então, a partir dos anos 50 é que ele então começa a fazer essas grandes pinceladas que parecem assim uns ideogramas, né? E sempre usando muito a tinta preta e muito pouco de vermelhos e brancos, e muitas vezes isso parece muito uma caligrafia oriental, né? Em geral, sempre ele vai ter essa luta dos diversos campos em branco e preto dentro das suas obras. E para vocês verem o tamanho das obras, mais uma vez, de Warhol, nós já vimos outras obras dele, mas ele é de uma importância muito grande, sempre tem que estar mostrando e falando um pouco sobre ele, né? Que, na realidade, ele é um artista gráfico e depois, no final da vida, ele vai fazer cinema, se a gente pode chamar de minimalista, né? Bem, ele nasceu em 1928, vive até 1987, e ele foi um artista comercial. Ele sempre utilizou os meios comerciais para fazer suas obras de arte, né? Ele fazia propaganda de sapatos, e aí depois ele vai trabalhar expondo serigrafias das latas de sopa Campbell, né? Caixa de sabonete. Nós vamos ver isso dentro da pop art muito, a representação dos objetos do cotidiano, até uma coisa um pouco do vazio da arte mesmo, o que é que vai ser feito, né? Ou a arte para o norte-americano não vai mais ter aquele sentido que vai ter para o europeu, né? Ou seja, enquanto tema que eu estou assim falando, né? E ele vai também se utilizar muito dessas figuras de popstar, que no caso seriam de cinema, né? Da Marilyn Monroe, do Elvis Presley, da Jacqueline Kennedy, né? E também
outras coisas que ele vai sempre mostrar de forma repetida. Nós já vimos a cadeira elétrica, né? E também muito vai usar a Coca-Cola. Ele vai também trabalhar bastante sobre isso, né? O Andy Warhol, ele achava que a obra de arte, ela não assim podia ter essa feitura artesanal do artista, né? E que expressa a personalidade do artista. Para ele, ele queria que tudo fosse igual, né? Ele achava que todo mundo deveria ser uma máquina, né? E aí, então, é que os seus trabalhos são desumanizados, né? Como nos meios de comunicação de massa. E ele tinha um ritmo industrial para ele fazer as suas obras, né? O seu estúdio chamava Factory, né? E depois que ele deixa de se fazer essas grandes obras, né? Ele então, como cineasta, ele vai fazer filmes underground, né? Tem um filme, por exemplo, completamente estático, de 1963, que fica um homem dormindo por 6 horas em seguida, né? E, e, e o cinema e o filme é mudo, né? Ou então ele fica registrando o próprio Empire State Building durante horas, apenas olhando de um ponto de vista. E dentro desse estúdio, um dos figurantes, ou ator que estava lá, deu um tiro e o feriu por demais, né? Ele não morre com isso, mas se cria um certo mito em volta da sua imagem. Aí está ele trabalhando. E depois o Steve Kaufman vai trabalhar com o Andy Warhol, né? Aí nessa Factory. Então você tem que ficar distante da obra. A vida é uma máquina, é uma reprodução. Então, você tem uma reprodução infinita, como deve ser a própria vida, né? O Klaus Oldenburg, a gente já viu alguma coisa dele, né? Mas ele era sueco e se tornou cidadão norte-americano, né? Nasce em 29 e em 53 ele se torna norte-americano e vai, então, estudar em Nova York e vai também estudar em Chicago, né? E ali ele, então, conhece alguns artistas que já estavam um pouco desiludidos com esse expressionismo abstrato. E ele vai se interessar por colagens, assemblagens, instalações, happenings, né? E ele vai, então, fazer obras ligadas aqui, nesse caso, esse carrinho de vidro com tortas. É interessante que ele trabalhava também em feitura de vitrines em Nova York, né? E fazia propaganda, grafite também, né? E ele vendia réplicas em gesso de alimentos e outros objetos, assim, que depois nós vamos ver que vários outros artistas vão trabalhar com isso, né?
E é interessante que esses objetos, aqui nesse caso é apenas um carrinho, mas ele vai assim trabalhar com objetos como monumentos grandiosos, né? E ele é também conhecido por, por trabalhar assim umas esculturas da soft sculpture, que também pode ser chamado de minimalista, onde você pega o feltro que é tão importante para o Boios, né? E apenas dependura na parede, então você começa a ter uma escultura ou a soft sculpture. Isso aqui, muitos outros artistas vão assim trabalhar nesse sentido. Já vimos que o Andy Warhol também trabalhou com a Coca-Cola, trabalhou com as sopas Campbell. Richard Dierkens-Korn, ele vai trabalhar com esse abstracionismo, mas não totalmente gestual. E é interessante que, para quando a gente vê as obras dos norte-americanos, a gente tem que pensar um pouco que vão ter 3 grandes núcleos, até 4, mas principalmente os artistas abstratos expressionistas em Nova York, depois outro grupo em Washington e o outro grupo vai ser em São Francisco e Los Angeles. Tá? Então, quando se tem esta divisão, às vezes você fala é da escola de Nova York, ou é da escola de São Francisco, ou da Califórnia, né, que é no caso do Richard, né, que lecionou na Escola de Belas Artes de São Francisco, e lá ele vai influenciar outros professores que estavam lá, né? Principalmente o Mark Rothko e o Clifford Steele, né? E que vão deixar de fazer as suas naturezas mortas e vão começar a fazer esse não figurativo, mas não um expressionismo abstrato, assim, de um action painting, né? Mas eles vão trabalhar de uma maneira mais não tanto com a materialidade da pintura em si, mas da diluição da pintura. Há outros termos que se usa, pintura hard edge, ou seja, a pintura com o contorno muito duro, né? E outros com a soft edge, aqui nesse caso, você não percebe aonde que está praticamente, onde começa, aonde que está a divisão disso. Esse azul, ele vem até um certo ponto, aqui até certo outro ponto, né? Vai ser diferente de outro que nós vamos ver. E isso vai muito também da diluição da tinta sobre a tela. Bem, ele é que inaugura esse movimento na costa oeste, né? Então ele vai aplicar esse expressionismo abstrato também junto com algumas figuras humanas, e ele organiza o seu campo pictórico, né? E também é um daqueles que admira
o Matisse pelo seu colorido. Agora a gente vai aqui para o Tom Smith. Vocês vejam aí que é tudo dentro dessa grande sala. Vocês podem ir olhando as outras obras, o tamanho, né, como que isso se amplia, né? E é interessante ver essa obra minimalista aí no meio disso tudo, né? Como é que é tão diferente daquilo do expressionismo que você vê, né? O Tom Smith nasceu em 1912, morre em 1980, era escultor, pintor, arquiteto, né? E estudou na Bauhaus de Chicago, como falei para vocês, quando Hitler acaba com a Bauhaus em Berlim, principalmente aí o Frank Lloyd Wright, ele vai para Chicago, né? E só nos anos 60 é que ele começa a fazer essas esculturas minimalistas de trabalhos gigantescos, com essas formas geométricas, em geral feita em aço. Pode ter pintura ou não, né? Ou então, como nós já vimos lá no Museu de Munique, aquelas caixas, né, que vão se interligando uma ou outra, né? É sempre uma estética muito rigorosa, né? E evita qualquer ilusão. Essa obra posta dentro aí, morrer, né? Dentro disso tudo, você só tem que pensar nesse objeto em si, sozinho, né? Isso do minimalismo. De uma outra, Frank Stella, novamente, que eu falei para vocês sobre as molduras recortadas, perdão, as telas recortadas, né? Não mais o retângulo e nem o quadrado, né? Esse San Gillian é interessante porque esse daqui ele é um africano-americano, né? Ele vive de 33 e 2000 a 2018, morre com 87 anos, e ele vai fazer parte daquilo que eu falei para vocês do grupo de Washington, que vai se chamar Color School. É uma abstração lírica, o campo de cor pega todo o espaço aonde você está desenvolvendo as suas obras, né? E ele é chamado de um dos pioneiros. Se o Frank Stella recorta o chassi, ele tira o chassi, né? Ele vai fazer a sua tela com esses drapeados, um pouco aquilo que o Oldenburg vai fazer, mas aí o Oldenburg é escultura mesmo, e ele não, ele é pintura, né? E é essa pintura que vai se libertar completamente do chassi, e ele, então, esse drapeado vai te dar uma outra diferenciação para você apreciar esses campos coloridos, que eles vão assim chamar. Ele vai trabalhar com acrílico metálico, ou então que tem brilho próprio, né? Ele vai trabalhar com papel
artesanal, compensado com plástico. Então, dele a gente fica aí essa ousadia da tela sem suporte. Wayne Thiebaud é muito interessante esse artista, porque ele não é um artista de mídia como é o Andy Warhol e outros artistas, né? Ele era muito assim, sem muito brilho para aparecer, né? Ele vai assim trabalhar desde o início com a pintura dos objetos do cotidiano, como lata de tinta, casquinha de sorvete, cachorro quente, né? Ele também é lá da costa oeste e estudou em Sacramento. O que é interessante dele é que ele tem essa figuração que às vezes aparece. O norte-americano sempre gostou de figuração. Só nesse período da década de 50 é que se expande esse expressionismo abstrato. E um dos grandes pintores, e até se diz hiperrealista, né, é o Edward Hopper, né, que vai ter grande influência de se mostrar a cena ou a vida norte-americana. E o Wayne Thiebaud, ele vai mostrar aquilo que é o mais banal, né? É interessante que ele é filho de um bispo da Igreja dos Últimos Dias, né? Ele trabalhou também na Disney, né? Então ele tem essa facilidade da ilustração, né? E o que ele inova, principalmente dentro desse cenário onde todo mundo estava fazendo a abstração, ele vai fazer essa tinta gorda, que vocês podem ver. Você olhando às vezes de longe não sente essa quantidade de tinta que ele coloca. E também usa a linha para definir os objetos, né? Quando jovem, ele havia trabalhado em uma cafeteria, então ele tem um pouco, vamos dizer, da experiência dele de estar assim familiarizado com aquilo que ele pintava. Ele se julgava assim um pintor antiquado, porque todo mundo estava fazendo abstração e ele fazendo isso daqui, né? Aqui já entramos dentro da arte conceitual, junto esse Fred Sandbeck, com essa quina azul, em uma construção. É muito interessante esse artista, ele nasce em 43, morre em 2003, nasceu no Brooklyn, e ele estudou filosofia na Universidade de Yale. É interessante que ele vai trabalhar, que a gente quase nem vê, que as obras dele, em geral, são postas em quinas, assim, ou então tudo branco, e tem alguns fiozinhos, uma coisa assim, muito, muito sutil. Isso, desde pequeno, ele gostava de trabalhar com banjo
e com um instrumento de 4 cordas que se chama dulcimer, que é um tipo de uma cítara grande que se toca com apenas quatro cordas, é da região dos Apalaches, né? E ele sempre usou nas suas obras barbante, fio, acrílico, corda, né? E para ele queria assim que a escultura não tivesse massa. É interessante isso. Então, por isso que a sombra vai ser muito importante para as obras dele, né? Escultura, ele achava que a escultura não tinha que ter interior, né? Então, aí está o minimalismo. Os outros que falei para vocês, né? Que ele, então, trabalhou como um filósofo também, né? At, in, over, in, e vai trabalhando com as palavras. Mais um pouco de vista para você passar de um espaço para o outro. O David Smith, que vai trabalhar bastante com com essa escultura que tem objetos, né? Que vai ter objetos, e ele utiliza não só aquilo que já estava pronto, né? Mas também ele vai trabalhando com o conceito, não é um conceito de igual que seria do ready-made, né? Mas ele vai colocando esses objetos junto com as suas obras que ele está assim que ele vai trabalhar. Ele nasce em 1906, vive até 1965, estuda em Ohio, depois ele vai trabalhar em uma fábrica onde ele adquire grande conhecimento de metalurgia. Aí depois ele sai dessa fábrica de metalurgia, vai para Nova York, e lá sim ele então fica conhecendo o Achille Gork e o de Kooning, né? E ele vai então trabalhar nesse sentido o aço e a sucata, muito diferente da noiva, por exemplo, que é do Marcel Duchamp. A noiva é a partir de uma bomba que se tira água, mas ele faz um desenho daquilo, né? Agora, o Smith não, ele vai pegar mesmo a sucata e vai retrabalhar. Mas ele retrabalha, não é como o ready-made do Marcel Duchamp, né? E ele, então, trabalhou muito com essas coisas de metalurgia, e também ele ele sabe reproduzir como que são feitas as peças, o mecanismo que faz essas peças funcionarem, até de locomotiva e tudo mais, né? E então ele vai expor essas obras que têm, de um certo sentido, uma expressão muito de uma certa violência, né? Para ele
que havia já trabalhado como soldador ligado às coisas de guerra, né? Ele, então, domina isto tudo e vai fazer obras a partir também, não só do seu conhecimento, mas vai mostrar sobre o mundo mecanizado e tudo mais. Um pouco que o Leger vai fazer na pintura, né? Max Ernst, que nós já vimos, Capricórnio, Surreal. Do Max Ernst não vou mostrar mais nada hoje, mas também tem uma certa briga, quem que teria começado a chamada draping painting, ou seja, pintura gotejante. Segundo Max Ernst, teria sido ele, e segundo Pollock, seria ele. Então, tem essas pequenas minúcias, mas, na realidade, isso deixa-se para o Jackson Pollock, e o Max Ernst fica apenas o gotejamento da tinta em pequenas telas, né, e que não tem aquele ímpeto da action painting do Pollock andando em cima do campo pictórico para fazer a sua obra. Max Ernst, mas vejam o tamanho dessas obras, né, em bronze. Esta obra é uma obra que deveria, que na realidade seria ou do Richard Long ou do Robert Smithson. Eu quis colocar aí, mesmo não assim sabendo, é um dos dois, que os dois trabalham com essas pedras, né? E é muito da Earth Art, ou seja, você trabalhar, tá dentro, a obra está dentro do museu, né? Ela está passando, ela não está não está obedecendo o limite arquitetônico, né? Isso que é interessante. Ela passa, ela está dentro e ela está fora. E na Earth Art, tanto os dois artistas aí que vão trabalhar, tanto o Richard Long quanto o Robert Smithson, o Richard Long é inglês e o Robert Smithson é norte-americano, eles vão trabalhar no local mesmo, em pedreiras, né? E depois essas obras, parte delas, essas ficam naquele local, da Earth Art, né? Arte da Terra, que é assim chamado. Aí depois, uma maneira de se trazer para dentro do museu são essas pedras acumuladas. O mobile do Calder, aqui para vocês verem o projeto, como é que isso, a luz natural vai entrando até o subsolo, né, lá embaixo, né, aqui assim, e essas rampas, e também você tem os elevadores, e vejam o tamanho das obras que são postas, né? Aqui está aquilo que falei para vocês, um Frank Stella, que já não é mais aquilo que a gente viu todo ordenado dentro de um espaço mesmo que recortado, mas ele buscando a tridimensionalidade e em cima dessa tridimensionalidade as pinceladas. Bem, aí está o Roy Lichtenstein, que com essa obra aí, Eu Amo a Liberdade, né? E o Lichtenstein vai ser um artista muito aclamado também, né? Ele era
um artista gráfico, né? Nasce em 1923, né? Ele passa pelo expressionismo abstrato, como vocês podem ver aqui desse lado, mas depois ele vai ser conhecido, ligado à pop art, com essas grandes imagens de uma arte comercial popular, né? E ele vai principalmente ampliar as figuras, aqui no caso a Estátua da Liberdade, mas ele vai usar muito as histórias em quadrinhos, né? E reproduzidas nas cores primárias, com um monte de pontinho reticulado, né? Ele usa o kit popular, né? Mas ele faz uma obra que é reconhecida hoje, um dos maiores expoentes dessa pop art. Não é só porque ele transformou as histórias em quadrinhos em uma arte, né? E também não é porque ele rompeu essa barreira de belas artes ou arte erudita e a arte popular, né? Mas ele vamos ver aqui ele assim trabalhando, né? Ele, ele tinha um grande estúdio e muitas pessoas que o ajudavam a fazer essas obras, porque tem muita coisa que é muito mecânica, tem que recortar muita coisa. Existia isso há muito tempo, aquilo que se chamava letra 7, você aplicava. Hoje em dia, tudo você tem no computador, né? Mas aí vocês vejam o tamanho dessa obra que ele está fazendo, né? Mas aí você tem uma referência, por exemplo, às cadeiras tubulares da Bauhaus, né? Aqui assim, você tem, ao mesmo tempo, você tem uma homenagem lá dentro, uma cadeira mais de madeira antiga, e ele trabalhando sempre com essa fita crepe, com essas coisas assim, né? É interessante, vocês podem ver aqui embaixo, olha, isso daqui assim, é uma estrutura, isso é um imenso cavalete que está lá em cima também, olha. Ele sobe, desce, ele vira 360 graus para você poder aplicar isso tudo, porque ele tem quadros assim de 5 metros por não sei quanto, 5 por 7, né? E então ele tem que ter esses imensos cavaletes que sobem e descem. O Frank Stella, falei para vocês aqui, ele fazendo uma dessas obras recortada e apenas querendo que haja esse trabalho minucioso de você ver essas listas, e aqui você já tendo essa impressão, aqui ele volta, né, para a impressão e, às vezes, o emprego da tridimensionalidade. Georgia O'Keeffe, que vamos ter um trabalho sobre ela, né? A Georgia O'Keeffe, ela vai assim trabalhar essas formas agigantadas e que vão estar aparecendo aí, sempre tem para ela uma conotação de sensualidade, né? Ela viveu de 1887 a 1986, ela é uma pioneira do modernismo norte-americano, né? Ela vai trabalhar
com esses motivos quase abstratos de flores, vegetais, né? Sempre assim com muita elegância, com muito ritmo, né? E com essas formas sensuais, né? Tem obras também sobre Nova York, a paisagem, né, que ela tem, mas aquilo que ela é conhecida é que depois dos anos 30 ela passa a viajar para o Novo México, né? E depois ela vai assim morar lá em uma zona muito árida, praticamente um deserto, né? E ela fazendo as suas telas muito líricas, né? Vejam essa forma maravilhosa de uma flor, né? Então, ela vai ser uma das artistas muito ligada à imagem da terra, do deserto, das nuvens, né? Soulages vai ter é um artista francês, nasce em 1919 e morreu o ano passado com 101 anos, né? E ele vai ser reconhecido por essa pincelada vigorosa, imensa, feita até com o rodo de se passar em casa, brocha, e vai utilizar de outros materiais para fazer com que essa tinta preta fale por si. Raramente você tem alguma coisa dele com campo branco ou um pouco desse ocre, mas o que importa é esse zigue-zague que ele faz aqui, né? É uma pincelada que na França vai ter muito o tachismo, tache, né, que quer dizer manchas, e para ele, aquilo que importa é descobrir que, que no preto existe luz, né? Enquanto você tem uma textura pela quantidade de tinta, de material que você coloca, ou até de pigmento brilhante ou pigmento opaco que você tem, quando isso resseca, você vai ter sulcos, e dentro desses sulcos você vai ter brilhos, você vai ter luzes. Então é um homem que quer ver a luz onde as outras pessoas falam, não há luz nenhuma, porque não há cor. É interessante que ele também não gostava que suas telas fossem postas na parede, mas que ficassem suspensas no meio da sala, no meio do ambiente. Para ele, uma tela posta na parede é uma janela, e ele não. A minha pintura é para você entrar dentro dela, né? Então, não era uma janela, mas era uma parede para que você pudesse desvendar aquilo que essa luz que você não vê, mas que existe no preto. Ele também inovou nos títulos, né? O título dele é mais ou menos assim, o título do dia, o título é a data que ele fez a obra, ou então o tamanho da obra, né? Então, isso aí fica o Soulages. O Kandinsky nós já vimos, o Dubuffet também nós vimos, a importância dele, da arte matérica, a arte brute, e a importância para ele para o grafismo. Aí do Dubuffet trabalhando com esse grafismo,
não assim querendo que aquela arte, a belas artes, a convencional, fosse a mais importante, mas também a arte produzida por aqueles que estão alijados da sociedade ou mesmo que já tenham os seus, que não tenha todos os seus pensamentos alinhados com a normalidade. E Rimur, que já falamos, aqui vocês podem ver esse diálogo entre as diversas figuras, e é importante sempre que tenha esse intervalo entre as diversas figuras do Henry Moore. Do Max Beckmann, que está lá também, esse tríptico, e do expressionismo alemão, e que ele vai para Nova York e ele produz grandes obras e que vai influenciar o expressionismo também abstrato. O Giacometti, que vai ser o escultor que vai trabalhar com essa lembrança do mundo arcaico, com essa sua obra, né? E a sua obra, principalmente, vai estar mais na Suíça, em Genebra, vai ter muitas das suas obras, né? Mas ele vai então trabalhar, depois que ele abandona o surrealismo, né? E ele vive em Genebra, depois ele volta para Paris, né? Ele vai mostrar essas figuras isoladas, né? Que vão mostrar sobre praticamente a tragédia existencialista, né? Ele era muito amigo do filósofo Jean-Paul Sartre, né? Que é existencialista. Então, muitas dessas obras vão estar mostrando esse isolamento do homem, né? Quase que o mundo não tem solução. E ele também é um grande desenhista. Aqui o Amadeo Modigliani, italiano, que vai trabalhar com pintura, vai trabalhar com escultura, com essas formas arcaicas que remetem à Grécia. Mais do Brancusi, aqui a série dos pássaros. Torres Garcia, do Uruguai, está presente nos museus norte-americanos, que vai, então, trabalhar com esse abstracionismo geométrico. Jean Art, dadaísta, que vai influenciar o Smith. Aqui mais uma outra obra dele, Picasso sempre presente nas obras. Aqui mais uma vez, lá no fundo, para a gente ver o Mondrian. Essa sala é importante porque são os artistas que saem da Europa, vão e levam essa arte moderna para os Estados Unidos. Aqui temos um Miró surrealista, e aqui temos uma das obras feitas em que os ingleses chamam de diamond, ou essa forma, né, oblíqua, e invertendo a posição do quadrado. E o Brancusi com os seus pássaros. O Braque, que também foi muito importante para o cubismo, e que o Marcel Duchamp vai fazer cubismo, o Pollock, que vai fazer um pouco de cubismo misturado com futurismo e surrealismo. Então, todos esses artistas levam para a América e criam um ambiente propício para a arte, né? E o Mondrian vai fazer em Nova York as suas últimas obras, que vai chamar
Boogie, que ele não vai mais ter essa rigidez dessas linhas pretas e esses quadrados todos certinhos e tudo mais, né? Então, ele vai ser influenciado pelo jazz e pela musicalidade, e ele vai deixar de fazer, nas suas últimas obras, isso daqui. É interessante que, quando ele expõe lá em Nova York, quem compra umas obras é a Maria Martins, que é uma escultura brasileira surrealista, e ela doa essas obras do Mondrian, porque ele precisava viver e ninguém comprava as obras dele, ela compra e depois ela dá para o MoMA. Aqui está o Mondrian, é um desenho do Alan Brooks. Esse desenho é feito a partir desta pintura que está aqui, né? E o Miró do surrealismo, antes dele entrar para o surrealismo, que vai fazer um trabalho completamente diferenciado, onde ele vai trabalhar na tela de uma maneira mecânica. E uma via crucis desse Barnett Newman. Esse Barnett Newman vai ser o grande artista que vai trabalhar só dessa maneira, a vida inteira, sempre. Vai colocar o branco e o preto ou negro a tinta preta em contraposição com o branco. E ele vai, aqui nesse caso, são os 14 passos da paixão, né? Mas ele vai, então, trabalhar, vejam aqui, sempre com essas barras, né? Sempre deixando um pouco do fundo da tela para que tenha uma vibração de luz. E também lá está, aí para a gente terminar, do surrealismo, A Última Ceia, do Salvador Dalí, que ele foi importante nos Estados Unidos, e ele divulga essa imagem do artista que tem que viver da sua obra, do artista comercial, do artista que sabe fazer negócio, né? E aí está, esta é uma das obras mais interessantes que ele tem, e depois a outra obra do surrealismo que ele vai ter vai ser essa daqui, mas essa está em Glasgow, na Escócia. E com isso, então, a gente termina aí essa nossa viagem pela National Gallery de Washington. Pronto, Tiago pode deixar de gravar e vamos conversar um pouco. Professor. Pronto, vamos conversar um pouco. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Qual que é o tamanho? Você tem noção do tamanho dessa obra do Dalí, da Última Ceia? Não é muito grande, parece, né? Não Isso é uma característica, né, que eu vi, né, que eu imaginava que as obras dele eram grandes e... Não é não. São todas pequenas, mas essa, dentro daquilo que ele fez, essa é uma obra grande. Eu não tenho a dimensão dela aqui, mas ela é menor do que a outra que eu mostrei, que é o Cristo, né, que está em Glasgow.
É interessante que as duas ficam dispostas mais ou menos assim a uma grande distância para você ver no fundo de corredor. Então você vai andando, e aquilo vai assim crescendo, chega de uma forma agigantada para você. Gente, deu para ter uma visão aí. O que importa hoje é assim, os artistas europeus levaram a arte moderna para Nova York, principalmente. A gente tem que ter. E aí, nos anos 50, depois da Segunda Guerra, a arte do mundo passa a ter a hegemonia da arte norte-americana. Algo mais ou menos assim, esse deslocamento que se tem daquilo que era Paris, lógico que depois os centros vão se recuperar, mas vai demorar, né? Mas vai assim demorar, né? Então, entre 50 e 80, a cena é norte-americana, né? Aí depois passa por Londres, principalmente o pop art. E guardar também que tinha uma diferenciação entre uma escola de Nova York e uma escola em Washington e uma escola em São Francisco. Dentro disso, você vai ter uma discussão do suporte, né? Se eu recorto o suporte, eu tiro o suporte e coloco o suporte dependurado ou a tela sem suporte nenhum, né? E se coloco mais tinta ou menos tinta, se é tinta diluída ou então um outro tipo de tinta mais gorda, né? Ou tinta diluída. E cada local vai ter outros subnomes, né? Por exemplo, hard edge, então aqueles que vão fazer as linhas retas, duras, né? Soft edge, aqueles que você não vai ver direito. E os temas vão ser os mais banais possíveis, né? Ou então o tema não vai ter tema porque vai ser abstrato e o importante vai ser colocar mais pigmento, menos pigmento, maior ou menor. E aí entra cada um, que vocês viram que todos os artistas eu fiz questão de colocar que todos estudaram em escola de artes, né? E se tornaram também filósofos, e outros com a experiência de vida. Soldador, outro trabalhou no café, e isso passa para a obra deles. Querem perguntar alguma coisa? Tá bom assim? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, tá bom. Na quarta-feira que vem a gente continua. Pode ser, Tiago? Pode sim, Percival. Então, tá bom. Percival. Sim, fala. Desculpa. Eu só perguntar sobre o trabalho, porque a gente deixou meio para definir